Terminar o ano sem fazer um balanço sincero das nossas leituras é quase impossível. Então vem comigo hoje que nós vamos fazer o nosso veredito literário de 2025. Oi gente, eu sou a Natália e por aqui a gente fala de livros, escrita, cultura pop e a vida criativa em meio a tudo isso. E hoje nós vamos fazer algo que faz tempo que eu não faço, que é responder uma book tag. A book tag veredito literário de 2025 foi uma tag que eu criei há muito tempo, ficou aí um tempinho sem aparecer por aqui no canal. Reformulei, mudei o nome e agora eu vou trazer aqui para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre como foi o ano de 2025 baseado nas leituras. E se você gosta de book tags, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e me seguir nas redes sociais. Vamos então responder as perguntas. Pergunta número 1. A Promessa Quebrada, aquele livro que você prometeu que ia ler em 2025, mas ele continua intacto na estante. E para essa resposta, eu vou mencionar Princesa das Cinzas, da Laura Sebastian. Esse é um livro que eu tenho na minha estante há muitos anos. Eu acho que desde antes da pandemia. Ele é de 2018, então eu acredito que eu comprei ele em 2019. E eu jurei que eu ia fazer a leitura da série esse ano. Eu tenho o primeiro e o segundo volume. O terceiro eu ainda não tenho, mas aí eu ia, fazer a aquisição para poder ler. Mas ele ficou pendente. É uma história que eu tenho curiosidade para ler. Eu já ouvi falar muito bem dos livros dessa autora. Inclusive tem uma outra série dela que eu ouço as pessoas falarem muito bem. Então eu gostaria muito de fazer a leitura dele, mas ainda não rolou. Para 2026 eu tô pensando em um projeto aí para ver se eu desencalho algumas leituras da minha estante, porque eu tenho bastante coisa parada aqui há bastante tempo. Então vamos ver se esse livro aqui vai ser um deles. 2. O clickbait da estante. Comprou ou leu por conta da capa ou do hype e no fim o conteúdo era outro. E aí pode ser conteúdo bom ou conteúdo ruim. Aqui eu vou citar Caoticamente Clara, da Fernanda Campos. Era um e-book que estava no meu Kindle já há uns 7, 8 meses, talvez mais, talvez menos. Eu não lembro exatamente quando foi que ela lançou, mas ela tinha lançado no ano passado e aí desde então ele estava no meu Kindle. E eu confesso que eu fui ler porque eu realmente queria ler, era um livro da Fernanda que estava concorrendo aí ao Prêmio de Literatura Jovem da Amazon, do Kindle, mas eu me surpreendi muito porque já estou acostumada com os livros da Fernanda, com as histórias dela, já, mas Caoticamente Clara é diferente. Ele tem ali uma pegada mais jovem mesmo, ele é um pouco mais leve em algumas situações. A gente trata de uma personagem que tem autismo, e isso é muito bem explorado na trama, mas ela é feita de uma forma leve, de uma forma que você consegue se identificar muito com a personagem. A gente tem um romance da Clara com a Aline que é uma personagem que no começo a gente não gosta muito dela, mas a gente vai vendo então esse desenvolvimento do relacionamento das duas. A Clara é uma super fofa e quando eu peguei pra ler, eu achei que ele fosse ter um teor um pouquinho mais adulto, como os outros livros da Fernanda, mas esse não teve esse teor, então eu me surpreendi muito. Foi uma leitura muito rápida, muito fluida e se tornou um dos meus favoritos, não só do ano, como da autora e da vida também, 3. Universo Particular. Um livro com uma ambientação tão boa que você não queria sair dela e te deu uma baita ressaca literária. Eu não sei se de fato o universo desse livro é bom, na verdade ele não é nem um pouco, mas eu tive sim dificuldades em me desligar desse universo depois que a leitura acabou. Inclusive eu já até revisitei ele este ano, porque é um dos meus universos favoritos, e é claro que me deu uma baita ressaca literária, e eu tô falando de Amanhecer na Colheita, Quem aí me acompanha sabe o auge que foi ler esse livro esse ano. Foi um dos melhores momentos, assim, pra mim, eu diria, o lançamento, até esse livro chegar, fazer a leitura, enfim. Então foi um livro, assim, que eu tive dificuldades. Foi difícil fazer a leitura, sim. Foi difícil me desligar dela, e eu falo que eu revisitei porque recentemente eu reli Jogos Vorazes, Então, isso aqui me causou uma baita de uma ressaca literária. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu tive a mesma sensação de quando eu terminei de ler A Esperança lá em 2014, e que eu fiquei olhando, tipo, pro nada, assim, sem reação.
Então, sim, depois deste livro aqui, eu entrei numa baita ressaca literária. 4. Divórcio literário. A maior decepção ou abandono do ano? Para essa pergunta aqui, eu vou trazer duas respostas. Primeiro, eu vou falar de um abandono, que eu já mencionei aqui, que foi Canção dos Ossos, da Gil Domingues. E eu já falei o porquê esse livro não funcionou pra mim e o quanto isso me deixou frustrada, porque era um livro que eu queria amar. Talvez, em algum momento, daqui a um tempo, eu dei uma segunda chance para esse livro. Eu acho que o maior ponto aqui foi que eu tinha uma expectativa, eu fui com muita sede ao pote, eu não conhecia a escrita da autora e eu queria mais do que tudo amar esse livro. Então eu acho que isso aí foi um grande problema para mim. Outro livro que eu vou trazer aqui é Os Favoritos, da Laine Fargo. Esse foi um livro que quando eu peguei para ler eu tinha expectativas altíssimas, porque ele foi muito comparado a Days Jones and the Six. E este livro, Days Jones and the Six, é uma grande obsessão na minha vida. E quando eu fui ler Os Favoritos, eu achei que seria parecido. E assim, tem realmente muitas similaridades. Mas eu confesso que foi uma leitura difícil. E aí foi muito por conta da minha expectativa mesmo. O livro ele não é ruim, ele é um livro bom, ele tem uma história interessante. Os personagens não são bons personagens no sentido de fazer bondades mesmo. Eles são personagens muito complexos, personagens muito ruins em vários momentos, invejosos. A protagonista, ela não é uma mocinha gostável. O mocinho também não é gostável. Eles erram em muitos momentos. E ainda assim, por conta disso, na verdade, eles conseguem ser personagens ótimos. Mas eu não sei, alguma coisa ali realmente não conseguiu fazer com que eu ficasse presa na história. Então eu terminei porque quando eu tava pensando em desistir da leitura, eu já tinha passado da metade. Eu paguei caríssimo naquele e-book. Eu paguei tipo R$ 30 naquele e-book. Eu falei, não, pois eu vou fazer essa leitura até o fim, porque, né? Mas foi um livro que eu gostei, mas eu me decepcionei também. Então, assim, não foi um livro que eu detestei, mas também não foi um livro que eu amei. Então, foi aí um livro ok, sabe? 5. O Hype Ignorado. Um livro que todo mundo leu, menos você, e que talvez você se arrependa. Não é exatamente um livro desse ano, mas como ele teve uma continuação que foi publicada, acho que no começo do ano, então ele voltou a ser bastante falado, e eu estou falando da série de livros da Quarta Asa. Eu vou ser bem sincera e dizer que desde o seu lançamento o livro não me chamou muita atenção. Eu ando com dificuldades de ficar tão presa a histórias de fantasia nos últimos tempos. É um dos meus gêneros favoritos, mas eu confesso que eu ando tendo ali um pouquinho de dificuldade. Então, acabou que o livro não me chamou mesmo a atenção, nenhum dos livros da série. E aí eu acabei nem querendo entrar nesse livro aí, nesse esquema de pirâmide, porque de 1 era pra ser 3, aí virou 6, não foi um negócio assim? Eu sei que eu já tenho vários esquemas de pirâmide na minha vida, eu não preciso de mais um. E aí talvez eu me arrependa, talvez não, não sei. Talvez um dia, lá na frente, eu queira ler, não sei. Tudo vai depender, mas por enquanto eu tô bem com essa decisão de não ler A Quarta Asa. 6. Nova obsessão. Autor ou gênero que você descobriu esse ano e virou fã incondicional. Não foi uma autora que eu descobri esse ano, eu descobri ela em 2023. Porém, nesse ano eu li 2 livros dela que se tornaram grandes queridinhos. Um deles, inclusive, se tornou um dos meus favoritos. E eu estou falando da autora Catherine Center. Eu até trouxe recentemente um vídeo aqui no canal para comentar sobre os livros dela. Então, assim, o primeiro livro dela que eu li não foi um grande livro para mim, mas os outros 2 que eu li esse ano eu fiquei completamente apaixonada. E agora eu estou muito curiosa para ter os próximos livros dela aqui no Brasil, publicados para que eu possa ler também. 7. Influenciada digitalmente. Um livro que você leu por indicação da internet e amou. E um que eu li e amei foi Assistente do Vilão. Como eu falei no vídeo falando do livro, eu tive muita dificuldade de engatar mesmo nessa leitura. Foi aí um pouquinho demorada, mas depois que foi também, foi uma beleza. E eu passei a amar esse livro, a adorar a série de um modo geral. Os outros 2 livros, né, o segundo e o terceiro, não foram assim, meu Deus, que livros incríveis, maravilhosos e tal.
mas foram livros muito bons. Eu acho que eles deram uma sequência, assim, pra série muito boa, e eu gosto bastante, e Assistente do Vilão se tornou um queridinho. 8. Herança pra 2026. Um livro ou uma série que definitivamente vai ficar pro ano que vem. Eu não quero ficar fazendo promessas pra mim mesma, porque senão depois eu que tenho que lidar com as minhas crises de ansiedade por não conseguir cumprir, mas uma série que eu quero muito fazer a leitura no ano que vem, que eu gostaria de ter feito esse ano e não fiz, é O Portador da Espada da... Não sei como posso ajudar. Eu nem chamei a querida, eu nem chamei. Mas vamos lá. O Portador da Espada, que é a série, é as Crônicas de Castellani, né? Isso, as Crônicas de Castellani. Eu tô tão por fora de Cassandra Clare recentemente que, olha, eu vou te contar. Mas eu quero muito, então, fazer a leitura desse livro. Ele é bem grande, né? Assim como todos os outros da Cassandra Clare. Tem quase 800 não, 600 páginas. E acabou de ser lançado o segundo volume. Inclusive, gente, meu aniversário é em fevereiro, tá? Tá chegando. Se alguém quiser me presentear com o segundo volume dessa série, eu vou amar. A minha wishlist tá sempre aqui na descrição. Eu quero muito fazer a leitura dessa série aqui no ano que vem. É uma série que eu já ouvi as pessoas falarem muito bem. E assim, é Cassandra Clare, né? Ela é uma das minhas autoras favoritas da vida. Ela é a minha autora favorita de fantasia, então eu tô muito curiosa pra fazer a leitura. Eu espero muito fazer a leitura em 2026 dessa série aqui. 9. Um livro que definiu o seu ano. O livro que mais te marcou emocionalmente agora em 2025. E assim, foram muitos livros. Esse ano foi um ano bastante emocional pra mim, mas para eu não roubar nessa pergunta aqui e trazer várias opções, eu escolhi um livro que foi um dos responsáveis por me tirar da ressaca literária e depois que eu li me fazer entrar de volta, mas eu tava num momento tentando entender como é que tava funcionando a minha questão leitora. Eu tava com dificuldades de parar para fazer leituras e esse foi um livro que conseguiu prender a minha atenção. E eu estou falando de Um Salto para o Amor, da Ione Simões. Esse foi um livro que eu amei, eu já falei dele aqui no canal. Eu trouxe um vídeo na semana passada para indicar livros nacionais e esse aqui tá na lista, porque realmente ele foi um livro que marcou demais para mim. Eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens, da escrita da Ione. Então, eu acho que esse foi um dos livros que mais me marcou emocionalmente esse ano, por conta de todas as coisas que estavam acontecendo. Então, por conta disso, eu trago ele aqui para essa resposta. Agora, tem duas outras perguntas aqui que são perguntas bônus que a gente vai relacionar com outras coisas. E a primeira pergunta bônus, que seria a 10ª pergunta, é a seguinte: a inveja criativa. Um livro que você terminou de ler e pensou, meu Deus, eu queria ter escrito este livro. E para essa resposta eu vou trazer O Rascunho do Amor, da Emily e do Austin. Eles são casados e eles escrevem livros juntos. E eu li esse livro aqui também em um momento bastante emocional para mim. E eu li super rápido, eu adorei a história. Aqui a gente vai conhecer dois personagens que são escritores e que eles têm uma excelente carreira, eles trabalhavam juntos, mas aconteceu alguma coisa que fez com que eles desfizessem a parceria, só que eles têm um contrato e eles precisam cumprir esse contrato, que é escrever pelo menos mais um livro juntos. Então a gente vai mergulhar aí na história desses dois personagens para tentar entender o que aconteceu, como é que funcionava a parceria deles antes, por que ela se desfez, como vai ser essa retomada deles, sabe? Voltando a trabalhar juntos. Eu acho que esse livro, ele é incrível e eu gostaria muito de ter escrito. Porque ele fala sobre escrita, ele fala sobre processos criativos, então eu consegui me identificar bastante com a história desses personagens e eu senti uma pequena invejinha por não ter escrito essa história. E a nossa última pergunta, que também é uma pergunta bônus, que a gente também vai relacionar com outra coisa, é a seguinte: das páginas para as telas, o livro que você leu e que precisa virar uma adaptação para filme ou série. E embora O Rascunho do Amor também coubesse aqui nessa resposta, assim como vários dos livros que eu li esse ano, eu escolhi trazer pra cá Olá Estranho, da Catherine Center, porque eu acho que esse livro daria um super filme. Eu até consigo ver, assim, sabe? Eu acho que ele seria um livro muito gostoso de ser adaptado. Eu sei que vai ter uma adaptação da autora aí a caminho, que é A Guarda-Costas. Foi dos livros dela que eu li o que eu menos gostei,
Mas eu tô muito curiosa porque nos papéis principais a gente vai ter a Leighton Meester e o Jared Padalecki. Então a gente vai ter a Blair de Gossip Girl e o Sam de Supernatural. Eu tô tipo, como é que isso vai funcionar? Mas lembrando do livro, eu acho que a dinâmica vai ser muito incrível desses dois. E seria muito legal se a gente tivesse a adaptação de Olá Estranho também. Porque esse livro, ele é claramente um filme da Sessão da Tarde. Então, seria muito legal, muito bacana se a gente tivesse a adaptação desse livro. E eu com certeza ia amar. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero saber de vocês. Qual foi o livro que você leu que você gostaria que virasse uma adaptação? Qual foi a sua maior decepção literária? Qual foi o livro que o universo era tão bom que te causou ressaca literária? Conta aqui pra mim nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se quiserem responder a tag, é só me marcar depois. As perguntas estão aqui. Aqui ao lado eu tô deixando o nome dos apoiadores. O meu muito obrigada. Vocês estão ajudando o canal a continuar. Deixe também um QR Code ao longo do vídeo, que é mais uma forma de vocês contribuírem com o meu trabalho. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!